Olá, sou Liliane Matoso e se é a sua primeira vez no meu canal, acho que você não sabe, mas eu trabalho com astrologia tradicional e astrologia kármica. Nesse vídeo eu vou te contar sobre as experiências kármicas de aprendizado de cada um dos signos. Você pode perguntar para mim se isso significa que é o aprendizado de todas as pessoas, e a resposta é que, embora sejamos pessoas diferentes, que é uma das coisas que a gente enxerga no nosso mapa astrológico, as grandes diferenças, quando nós nascemos sobre um signo solar, ou seja, sobre um signo, nós temos o mesmo tipo de lição de vida. Esse processo kármico, este aprendizado kármico, ele é um processo fundamental dentro de todas as estruturas que nós vivemos no nosso dia a dia. As nossas relações, as coisas que escolhemos, os obstáculos que nós passamos, todos têm grandes aprendizados. E o aprendizado fundamental que conecta todas as experiências da nossa vida é justamente aprender a transcender este processo kármico que nós trazemos das nossas experiências de vidas passadas e que são condicionamentos, ou seja, comportamentos inconscientes que predeterminam as nossas escolhas. Quando a gente consegue aprender este processo e transcender estes condicionamentos, nós nos transformamos livres de obrigações, livres de autossabotadores e, principalmente, livres de bloqueios que acontecem no nosso dia a dia. Então, o primeiro signo que eu vou abordar sobre aprendizado kármico é, obviamente, o signo de Áries. Todas as pessoas que nasceram sobre o signo de Áries têm um grande aprendizado da vida. É o equilíbrio entre a relação eu interior e as outras pessoas. O ariano ele tem uma tendência muito grande a vivenciar situações na vida dele onde ele precisa escolher por si mesmo ou colocar as outras pessoas em primeiro lugar. Inclusive, o que as outras pessoas fazem tem uma ressonância muito ruim dentro dele. Ele não lida muito bem com as atitudes, as emoções, as palavras, aquilo que o outro faz, que não é de acordo com aquilo que ele deseja ou aquilo que ele pensa. Então, na encarnação, onde nós nascemos sobre o signo de Áries, é muito importante que a gente consiga encontrar o equilíbrio. É o equilíbrio entre o mim e o outro. É conseguir lidar com as relações que a gente tem, as relações de todos os sentidos, de uma forma onde você fica bem sem agredir o outro, fica bem sem fazer o mal ao outro. Ambos estão vivendo a vida de uma forma tranquila, em correlacionamento, em respeito, em entendimento mútuo. Aprender que sim, eu posso viver a minha vida com outras pessoas, dando valor e importância para essas pessoas, me abrindo para essas pessoas e principalmente colocando também os desejos, as necessidades, os problemas dos outros dentro do meu foco, da minha energia, da minha vida, sem ter que escolher entre mim e o outro, apenas vivendo em comunhão, em sociedade, em grupos e principalmente em relações pessoais. Então, o próximo signo que eu vou abordar o aprendizado kármico desta vivência é o signo de Touro. O taurino, ele tem uma experiência muito profunda nessa vida para aprender a se movimentar, a arriscar, a ter coragem, a aceitar e ir atrás de mais coisas do que normalmente aquilo que já satisfaz. Todos os taurinos, eles precisam de uma estrutura muito grande de segurança. Eles têm uma tendência a questionar bastante e agir pouco, sempre indo atrás apenas daquilo que traz a segurança, a estabilidade. E o grande aprendizado do taurino nessa vida é aprender a ser mais livre, a se libertar, a dar movimento, a ir atrás de coisas que teoricamente possam parecer que não são tão necessárias ou que não vão trazer a estrutura que ele tanto pensa. Porque esse arriscar-se solta o quê? A sua capacidade de agir, de fazer, inclusive desenvolve muito a sua consciência e a sua autoestima. O taurino, ele precisa desse movimento, dessa energia de ação e agir sem pensar,
agir sem ganhar, agir sem ter a certeza de que aquilo vai dar certo. É uma ação mais arriscada dentro de algo que aparece para ele ou que ele sente dentro do coração, mas que indiscutivelmente dá um movimento que faz o crescimento pessoal. Então, o próximo signo que nós vamos abordar esse aprendizado kármico é o signo de Gêmeos. O geminiano, ele tem um aprendizado muito interessante. É conseguir focar a sua energia, os seus desejos, o seu foco mesmo, em uma coisa de cada vez e ir profundamente dentro deste processo. Então, os geminianos, eles passam por milhares de situações na vida, onde eles vão correndo de um lado para o outro e fazem tudo para fazer tudo dar certo, para resolver todas as questões. Mas o grande aprendizado da vida é ele encontrar algumas situações onde ele mergulha por completo. Ele se entrega e busca mais profundamente conhecer a situação, conhecer a si mesmo, se libertar dos bloqueios, insistir em persistir até atingir um nível de conhecimento ou um nível de realização muito maior do que ele imaginava. E essa ideia de conseguir lidar com uma coisa profundamente, talvez não lidando com outras coisas no mesmo setor ao mesmo tempo, é uma das maiores dificuldades do geminiano. Porque o geminiano, ele gosta de ter sempre várias opções, sabendo que por mais que uma coisa não dê certo, a outra certamente dará. E quando você encontra um projeto de vida, um relacionamento ou uma situação na sua vida onde você mergulha por completo, você sabe que você tem riscos das coisas não darem certo, mas mesmo assim você insiste e persiste para que aquilo vá até o limite da total realização. Então, o próximo signo que nós vamos abordar é Câncer. O grande aprendizado kármico da vida de um canceriano é conseguir equilibrar o eu com o outro. Mas em que sentido? No sentido dele simplesmente confiar em si mesmo, olhar para si mesmo em primeiro lugar, fazer aquilo que é importante para ele, indiferente do que as suas atitudes, as suas escolhas e as suas palavras vão causar no outro. É a libertação dos bloqueios e dos medos de fazer alguma coisa por si mesmo e correr o risco de perder o outro na sua vida ou de causar uma situação nova que vai transformar aquilo que ele está vivendo. Se você é uma pessoa de câncer ou conhece alguém do signo de câncer, você sabe que essas pessoas, elas costumam criar um mundo ao redor delas onde elas estão muito ambientadas e elas mantêm um controle monstruoso sobre tudo isso. O arriscar-se a viver algo novo, a falar verdadeiramente, a agir por conta própria ou ir exclusivamente atrás de um interesse seu, é de repente colocar esse mundo num certo risco. E quando o canceriano ele consegue perder esse medo de desequilibrar, desestruturar essa estabilidade que ele tem ao redor dele, ele consegue transcender os limites e prosperar absurdamente na sua vida, principalmente financeira e material. Mas é uma transformação na consciência dele que faz a grande mudança dessa vida. Onde ele percebe que sim, as coisas podem acontecer, podem às vezes darem certo, darem erradas, ter brigas, desentendimentos, discussões, mas tudo consegue se acertar e ficar bem no final. Basta não ter medo e agir de uma forma consciente e tranquila, respeitando sim o outro, mas respeitando a si mesmo também. Então agora nós vamos falar do aprendizado kármico do leonino. O leonino, ele tem um processo muito grande de aprendizado para que ele não necessite mais da dependência do outro em mostrar para ele ou de perceber as qualidades que ele tem. O leonino, dentro da alma e da essência, ele é de certa forma inseguro. Ele quer sim atingir um alto patamar, ser realizado, ser uma pessoa com poder, ser uma pessoa reconhecida, mas ele fica inconscientemente sempre tentando vivenciar situações e relações onde o outro traz para ele esse reconhecimento.
mostra para ele que enxerga as suas qualidades e as suas capacidades e coloca ele para cima. Então, o grande desafio kármico de um leonino é conseguir ter autossuficiência, ter segurança o suficiente em si mesmo para atingir o mais alto nível patamar da sua capacidade, sem se preocupar do que as outras pessoas pensam sobre ele e do que as outras pessoas estão enxergando. É fazer e ser por si mesmo, não para que os outros vejam, nem para que os outros falem que estão vendo. Então, é um trabalho muito forte de autossuficiência, segurança e autoestima. Então, o próximo signo que nós vamos abordar, processo kármico de aprendizado, é o Virgem. O virginiano acredita até que seja muito fácil identificar qual é o processo kármico de aprendizado. É deixar fluir, deixar-se ir com o fluxo da vida. É deixar o fluxo da vida resolver as situações. É aceitar o inesperado. É ter mais atitudes inovadoras, é ser mais assertivo na liberdade e não no excesso do raciocínio. O virginiano ele gosta de observar e analisar todas as possibilidades que possam dar errado ou que possam atrapalhar aquilo que ele está buscando. E a verdade é que o grande aprendizado da vida dele é deixar as coisas fluírem mais para que as coisas deem certo de uma forma, inclusive, mais fácil. E quando ele tem a coragem de se arriscar a não ver todas as vertentes possíveis para que ele esteja preparado para lidar com aquilo, ele simplesmente desbloqueia a prosperidade, a realização e o fluxo do fácil, o fluxo do melhor. Então, esse aprendizado para ele é um aprendizado que mexe com toda a sua estrutura para lidar com as situações da vida. E não raro o virginiano se relaciona com uma pessoa que é justamente o seu oposto. Que a pessoa é extremamente expansiva, é uma pessoa que é extremamente inconsciente, uma pessoa que simplesmente faz e depois vai pensar naquilo que ela fez. Essa vivência com o oposto é justamente para trazer esse equilíbrio, para que ele comece a ter essas atitudes e comece a deixar a vida fluir de uma forma mais fácil. Lógico que no caso do virginiano, ele não tem que largar tudo sem pensar e raciocinar. Seria assassinar a sua essência. Mas ele precisa deixar o fluxo das coisas acontecendo e focar não excessivamente naquilo ou naquilo que vai dar errado, mas focar em outros projetos enquanto os projetos anteriores vão dando andamento, vão acontecendo naturalmente. Então, o próximo signo que nós vamos falar sobre aprendizado kármico é do signo de Libra. Eu também acho que é um aprendizado muito fácil de identificar. O libriano, ele tem um aspecto muito importante. Ele sempre se preocupa mais com o outro do que consigo mesmo. As pessoas costumam falar que o libriano não fica sozinho, o que não é verdade. O libriano muitas vezes consegue ficar sozinho e muito bem sozinho. Mas ele sempre se preocupa demasiadamente com as outras pessoas. Então, o aprendizado dele é aprender que ele pode viver relacionamentos, viver situações na sua vida, sem se preocupar com o outro e colocar o outro em primeiro lugar. Porque normalmente, quando nós temos duas pessoas vivendo uma situação, seja profissional, familiar, amorosa, as pessoas não são iguais. Elas não têm exatamente o mesmo foco, a mesma vontade, o mesmo direcionamento. E o libriano, por mais que ele seja uma pessoa forte e por mais que ele tenha as vontades próprias, ele vai tentar convencer o outro de fazer a mesma coisa que ele quer, se ele não conseguir que o outro esteja em consenso. E se o outro mostrar que de forma alguma vai fazer aquilo, o libriano vai desistir. Porque quando ele para pensar, o outro tem uma importância maior. Não magoar o outro, não deixar o outro chateado é mais importante do que aquilo que ele buscava. E ele tem uma tendência, depois do tempo, de criar pensamentos onde ele vai se convencer de que o outro estava certo. Então, o maior aprendizado da vida do libriano é conseguir seguir o seu caminho, seguir os seus objetivos, fazer aquilo que ele quer, sem se preocupar se o outro concorda ou não.
e sem se preocupar se aquilo que eu vou fazer, o que eu estou fazendo, vai magoar o outro ou não. Por quê? Porque se você estiver 100% dentro da sua alma, da sua consciência, você vai conseguir lidar com o outro de uma forma muito tranquila e tirar qualquer coisa negativa da relação, mas continuando no seu foco e no seu caminho. Então, o próximo signo que nós vamos abordar o aprendizado kármico desta vida é o Escorpião. O escorpiano precisa aprender a perdoar. Aí você vai falar assim para mim, ai que absurdo, eu perdoo as pessoas. Você pode perdoar as pessoas, eu acredito que quanto mais consciência você tiver, mais você faz isso. Mas quantos anos você leva para perdoar uma pessoa? Quanto tempo você demora ruminando as emoções, com pensamentos negativos, mal na sua energia, até você chegar à conclusão, a um ponto onde você perdoa o outro, perdoa a vida pelo que a vida fez por você. Então, um grande aprendizado da vida do escorpiano é lidar com as situações que aconteceram, que acontecem, aliás, no momento atual, entender as emoções que ele tem, lidar bem com essas emoções, voltar a um aspecto racional, compreender que não adianta ficar com emoções e pensamentos negativos muito tempo e que ele deve aceitar as situações que acontecem, aceitar o que as outras pessoas fazem, resolver isso daí, perdoar, se libertar e seguir a sua vida de uma forma livre e leve. Aprendizado muito difícil, muito dolorido, mas quando você conseguir passar por este processo de uma forma muito mais rápida, a sua vida vai ser melhor, a sua energia vai ser melhor e, indiscutivelmente, seu corpo físico vai ter uma saúde melhor. Então, agora vamos falar sobre o aprendizado kármico do sagitariano. O aprendizado de todos os sagitarianos é o comprometimento, é conseguir definir uma coisa na vida, seja lá o que for, e assentar raízes, se dedicar àquilo durante muito tempo, se sentir preso, vamos dizer assim, comprometido com aquilo ou com aquela pessoa. Porque uma pessoa de Sagitário, ela tem a liberdade na sua essência. Ela é grande, ela é livre, ela é criativa, ela tem uma capacidade infinita. E por este motivo, sempre aparecem novas oportunidades. Então ele vai voando de uma situação a outra na vida, e quando ele entra nos momentos mais profundos e mais complexos da sua alma, ele percebe que ele sente um vazio. E esse vazio, ele vem justamente dessa falta de comprometimento, dessa falta de escolher uma situação, uma pessoa e se dedicar profundamente. E quando você estiver feliz e contente e aquela situação está dando um problema ou aquela pessoa está triste, você temporariamente abandona a sua energia para se concentrar naquilo que precisa e dar todo o seu foco e a sua atenção para resolver o problema. É muito difícil fazer isso para o sagitariano, mas quando o sagitariano ele tem esse comprometimento com alguma coisa, ou alguma situação, ou alguma pessoa, ele consegue encontrar aquilo que ele sempre buscou, raiz estruturada, para que ele possa de vez em quando dar grandes saltos e ir lá para cima, atingindo o seu máximo de potencial, sempre com um lugar para onde voltar. Essa volta à casa, ou seja, sentir um lar numa pessoa, numa família ou num trabalho, num objetivo, é o que vai fazer você ser 100% realizado e não sentir frustrações e vazios dentro do seu peito. Então, agora vamos falar do aprendizado kármico das pessoas de Capricórnio. Capricórnio precisa aprender a lidar com as suas emoções de uma forma inteligente e equilibrada e aprender que, às vezes, ele pode vivenciar as situações sem se preocupar com aquilo estando certo ou errado, sendo duradouro ou só momentâneo. O capricorniano ele precisa viver o prazer, a felicidade, a intensidade de um momento presente. E é muito difícil, porque desde pequenininho eles têm muita estrutura, são muito certos, têm uma cabeça racional equilibrada e inteligentíssima. E quando ele passa por situações que envolvem o seu campo emocional e ele fica totalmente desestruturado,
ele tem uma tendência inconsciente de bloquear essas emoções e tentar racionalizá-las, nunca lidar com elas profundamente. Tanto que o seu ponto sombra é quando acontece alguma coisa que você se quebra emocionalmente e não consegue melhorar. Então você precisa aprender a lidar com as suas emoções, senti-las, compreendê-las, vivenciá-las, para depois você curá-las. Esse é o ponto. E o outro ponto é justamente isso, é viver o momento. Porque você perde muitas situações na sua vida, inclusive isso é um fator que desequilibra as suas emoções, porque muitas vezes você tem mais obrigações, compromissos ou coisas que são mais corretas e certas para fazer. Então, se você aprender que a vida não é sempre reta, estruturada, ela é leve e que há momentos que são totalmente inovadores, que são exclusivos e únicos e que você deve abandonar tudo para viver aqueles momentos, encher a sua alma com a energia da vida e da felicidade, você vai se transformar numa outra pessoa. E, consequentemente, todas as suas relações vão melhorar. E sabe aquele capricorniano que chega no burnout porque trabalha excessivamente? Esse capricorniano, passando por essas vivências do momento presente com toda a intensidade do mundo, jamais terá burnout novamente. Então, agora vamos falar do aprendizado kármico das pessoas do signo de Aquário. O aquariano, o aprendizado kármico dele é enfrentar a realidade como ela realmente é. Você vai olhar para mim e falar assim: eu aceito tudo o que acontece, eu não julgo, eu aceito as pessoas do jeito que são, você está errada nesse sentido. Não, não é isso. Você é uma pessoa que é maravilhosa para a gente ter contato, porque você literalmente aceita as diferenças das pessoas mesmo. Você respeita muito as pessoas como elas são. Mas as situações, principalmente as situações mais traumáticas que acontecem na sua vida, quando você olha para essas situações e elas são muito diferentes do que seria o melhor para você, daquilo que você imagina que seria, né, o perfeito, você tem uma tendência a criar percepções, pensamentos, análises que fazem com que aquela situação seja floreada para tirar a tensão, a negatividade, o feio daquela situação e conseguir trazer aquela situação para você, mas aí de uma outra forma, não da realidade, mas de uma forma mais equilibrada, mais dentro do que você aceitaria numa boa. E, consequentemente, você não consegue lidar nem com as suas emoções reais sobre aquela situação e nem com o verdadeiro teor da lição da vida. E, com o passar do tempo, a sua interpretação sobre aquela situação ela vai ser baseada naquilo que você fez, né? Naquela criatividade que você colocou em cima da situação, e não na experiência real. E as pessoas que são relacionadas a essas situações, elas provavelmente têm a interpretação daquilo que aconteceu anteriormente, da verdade do que aconteceu. E você acaba conflitando quando você entra em contato com essas pessoas ou aborda esse assunto novamente. Por quê? Porque são realidades distintas, paralelas. Tudo bem que é verdade que as nossas realidades nunca são iguais de uma pessoa para outra, mas você tem um sistema de autodefesa que faz que quando aconteça alguma coisa que não é o que você queria ou que mexeu profundamente com a sua estrutura, você cria uma nova realidade em cima daquilo para que aquilo seja suportável para você. E você não lida com a realidade dos sentimentos, das emoções, dos eventos que aconteceram. Você deixa a coisa passar e esfriar, porque você é uma pessoa muito positiva, você sabe que no final tudo vai dar certo. Só que quando a gente faz isso, o que acontece? A gente vai deixando muitos pontos para serem resolvidos na nossa linha do tempo. E aí, quando você entra num conflito pessoal ou num conflito com essa pessoa, milhares de coisas afloram nessa discussão. Por quê? Porque nada estava resolvido. E a verdade dói. A verdade dói porque ela é muito diferente do que você esperava para você e principalmente para outra pessoa. Porque tudo que você faz, o que você decide, ou da forma como você age, sempre é com o bem, com a intenção do bem. É ajudar aquela pessoa. Eu entendo isso e isso é a sua essência, é o que você sente, é a sua motivação. Mas às vezes o jeito que a pessoa recebe o que você fez ou o que aconteceu, a pessoa não entende, não visualiza dessa forma. E aí criam-se esses processos, essas brigas, esses processos muito destrutivos que você acaba não lidando depois. E, por último, os aprendizados kármicos de todos os piscianos, todas as pessoas que são do signo de peixes.
Pisciano, eu acho que se eu falo para você, você sabe, né? A tua alma vai falar assim, eu sei o que é. O pisciano, ele sempre vivencia o todo. A coisa mais impossível do mundo pro pisciano é viver a si mesmo. Não quer dizer que ele não faça isso algumas vezes, ele faz. Mas ele, quando ele começa a ficar bem dentro dele, quando ele começa a focar nele, começa a seguir a vida por ele, coisas que acontecem no mundo externo tiram o foco dele. E o pisciano, ele tem esse processo emocional muito grande, inclusive uma conexão muito grande com o mundo externo. O pisciano precisa aprender a ser mais controlado nas suas emoções. Senti-las, mas não deixá-las fluir a ponto de você se conectar com todas as pessoas que existem, que sentem a mesma coisa. Não. É viver o mundo dentro da sua energia, da sua unidade, do seu ser. E isso significa que você tem que olhar para você e estar bem. E quando alguém que você gosta está mal, você não pode ficar mal por ela também ou junto com ela. Você tem que ficar bem na sua energia, se as coisas estão dando certo para você, para que você possa descobrir a sua consciência e ajudar essa pessoa. Então, o pisciano que tem essa conexão com todas as pessoas, com tudo que acontece, com todas as energias, ele vivencia uma vida muito sofrida, com muitos eventos e com muitos descontroles altos e baixos na vida e no campo emocional. O aprendizado kármico dele desta vida é conseguir manter o equilíbrio dentro do seu centro e do seu ser, olhando o mundo dentro da sua individualidade, se colocando em primeiro lugar e como foco exclusivo da energia, e depois poder olhar para as outras pessoas com distanciamento, para o que acontece no mundo com distanciamento, e só assim ter consciência para fazer o que ele tanto quer, que é ajudar as pessoas que ele ama. Por que vale a pena conhecer essas lições kármicas da nossa vida? Porque assim você vai conseguir conscientemente lembrar desse processo que eu te falei, para que você possa, da próxima vez que você enfrentar uma situação onde você tem uma desestrutura, lembrar-se de novo, você não está tendo este comportamento condicionado novamente. E claro, eu quero que você curta o meu vídeo se você gostou e que você deixe os seus comentários. E lógico, se você, qualquer pessoa que você conhece, vale a pena você compartilhar esse vídeo. Compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Afinal de contas, todos nós temos grandes aprendizados kármicos nesta nossa encarnação. E se você é uma pessoa que gosta dos meus vídeos, você pode tanto clicar aqui embaixo no ícone escrito Valeu Demais para você contribuir com o canal, como você pode ser membro, fazer parte do clube de membros do canal, onde existem inúmeros conteúdos muito diferentes e muito mais profundos do que você assiste aqui no meu canal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Desejo a você uma excelente semana. Fique com toda a luz do universo. Gratidão. Namastê.